Ô, Arthurito, sobre o time e sobre essa despedida, que foi um negócio muito legal, porque, né, termina o jogo, ele vai lá, enfim, tudo aquilo que a gente já imaginava que fosse acontecer, ele faz gol, dá assistência. O Dortmund, eu tenho a sensação, pelo que eu vi do jogo de longe, foi o jogo que eu escolhi assistir Foi sábado, né? Oi. Então, no sábado eu vi um pedaço do jogo e tal. O clima tava muito legal, cara, o ambiente, vendo aqui de longe. Assim, e quando eu tava falando aqui no começo da live sobre a final da Champions e tal, veio muita gente aqui. Não precisa nem jogar. Aqueles papinhos furados, sabe? Aquela gente mala. Né? Não tem que ter jogo. Ah, nossa, tá falando só pra valorizar a final da Champions, que o Dortmund tem chance. É óbvio que tem chance. E mais do que isso, o Arthurito, eu acho que o Dortmund tá com uma confiança bem interessante pra essa final. Eu acho que as pessoas que falam que o Dortmund não tem chance, elas negam um pouco a história do futebol, né? Para quem não sabe, em 1997, o próprio Borussia Dortmund chega como azarão para disputar a final da Liga dos Campeões contra a Juventus de Zidane, de Vieri, de Del Piero, e era uma Juventus muito, muito forte, e consegue vencer o jogo por 3-1. Não é que foi 1-0, meio a zero, foi 3-1. E a gente já viu tantas vezes na história do futebol o azarão se dar bem, que eu acho que é um pouco heresia, né? O próprio Liverpool em 2005, quando acontece o que aconteceu lá em Istambul, que time que era melhor? O Milan ou o Liverpool? Então, quer dizer que não precisava jogar, o Milan já era campeão. Enfim, jogou e a gente viu o que aconteceu. A própria história do Dortmund nessa edição da Liga dos Campeões mostra um pouquinho que não dá para desconfiar desse time, né? E o azarão pode realmente crescer em jogos grandes. O time que passa no grupo da morte em primeiro, e muita gente colocava o Dortmund como cadáver do grupo da morte, né? Já estava eliminado para muita gente. Olhando o Milan, Newcastle, olhando o Paris Saint-Germain. Depois joga bem contra o PSV Eindhoven. Depois ganha uma batalha num jogo cascudo contra o Atlético de Madrid. E depois não toma um gol do Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé e vence os dois jogos. Ah, mas a trave ajudou. Tudo bem, a trave faz parte do jogo ou não? Vamos tirar a trave, então? A sorte às vezes faz parte do jogo. Mas o que a gente pode pegar desse Borussia Dortmund, André, é que, além dessa confiança que você está falando, eu acho que tem uma questão de crescer em jogo grande e jogar toda a responsabilidade para o adversário. Em Londres, o Real Madrid tem a responsabilidade de ser campeão. O Dortmund já faz uma campanha histórica. Obviamente que se você pegar, se os caras querem ser campeão ou não, reviver o que aconteceu em 2013 na final de Wembley, né, perder para o Bayern, deixou aí um sabor amargo para o resto da vida para o torcedor do Borussia Dortmund. Obviamente que os caras querem reencontrar esses assuntos inacabados para tentar vencer a Champions. Mas a responsabilidade está toda do lado do Real Madrid. E isso pode ser positivo, né? Porque você pega um time que joga mais solto, um time que tem condições de agredir o seu adversário, já mostrou isso, especialmente com jogadores velozes lá na frente, e um time que sabe muito bem parar jogadores rápido, como foi o caso do Mbappé, né? Aquela dobradinha com o Ryerson e o Hummels ali para fazer a armadilha, pode acontecer novamente. Um jogo só, André. Eu não acho que o favoritismo não esteja do lado do Real Madrid. Eu acho que, inclusive, 70-30, na minha visão, né? Mas a gente vai colocar 75-25, 80-20, enfim, não interessa. Mas, cara, 20% que seja dentro de uma final de Champions, um jogo só, é muita coisa. É muita coisa. Eu também acho. Eu acho que, assim, 70-30 é um número bem ok, com uma margem de erro aí. Agora, quem vier e já falar 90-10, eu acho que já tá errado. Quem passar de 80 nessa, eu acho que é exagero. Mas é que a gente tem nas mídias enfim, no chat especialmente, muita gente que sabe muito mais do que a gente, né? E que tem 100% de convicção que vai dar Real Madrid. E é engraçado, porque tem 100% de convicção, mas não coloca R$ 1, né? E aí é que a gente separa os meninos dos homens, né? Tem 100% de convicção, mas não aposta nada, né?
que seja de valor. Então, assim, de valor patrimonial e pessoal. Então, assim, não. Futebol, cara. Mas sabe que eu estava conversando com os torcedores lá no sábado. Aliás, foi o meu primeiro jogo de Bundesliga, viu, André? E assim, eu curti muito, cara. Muito, muito, muito. Era um sábado à tarde, a galera chegou cedo, um monte de família, claro, tomando cerveja, comendo lá os rusts da vida, né? Curry Rust, Brat Rust, enfim. E foram tomando, e aquele clima gostoso, um solzinho. Depois entraram no estádio, era a despedida do maior ídolo recente da história do Borussia Dortmund. Fizeram um mosaico maravilhoso, todo mundo confraternizando. O jogo acabou 4-0. A torcida do Darmstadt, que já estava rebaixado, o time ficou em último da Bundesliga, fazendo uma grande festa no Signal Iduna Park. Time rebaixado e a galera não parava. E depois, no final, o simbolismo, né, do Marco Reus, o jogador mais leal, talvez, da história do futebol, da história recente, com certeza. Foi lá nas arquibancadas, do lado do bumbo, puxou a torcida. É um clima gostoso. Tem uma conexão interessante para esse Borussia Dortmund estar onde está nesse momento. Isso vai fazer diferença? Vamos ver quando o jogo começar lá em Londres. Mas a verdade é que o Borussia Dortmund chega realmente respirando excelentes ares, tá? E até mesmo na despedida do Marco Reus, está fazendo com que os jogadores joguem por ele, sabe, André? Tem um sentimento de esse cara perdeu em 2013, esse cara deixou de ganhar a Copa do Mundo em 2014, deixou de jogar em 2018 por conta de lesão, né? As duas vezes. Vamos ganhar por ele. Ele nunca ganhou uma Bundesliga. Então, eu acho que isso pode realmente ter um fator a mais. E tem uma outra coisa que eu queria te contar. Dortmund tem 600 mil habitantes, um pouquinho menos que isso. 400 mil pedidos de ingresso o clube recebeu. Ou seja, dá para fazer essa comparação em qualquer lugar do mundo. Uma cidade que tem 600 mil e 400 mil pedidos de ingresso. O Dortmund estará em Londres. E muita gente sem ingresso, eu tenho certeza. Dortmund estará em Londres.